JB Mais de hoje recebe Sérgio Pires, um jornalista português do jornal Mais Futebol de Portugal, para falar sobre Luiz Castro. Eu sei, você, torcedor do Grêmio, já viu ele aqui no Botafogo com enorme sucesso, a gente acompanhou ele. Mas eu te trouxe aqui, ô Sérgio, para a gente bater um papo sobre como é que é o conceito do Luiz Castro para vocês aí em Portugal. Obrigado por me atender. Obrigado. No caso, o Luís Castro é um treinador visto em Portugal com muito respeito, é um treinador muito experiente, é um treinador que achamos nós não fez ainda justiça à qualidade que ele tem. Ele, em termos de palmarés, em termos de currículo, em termos de títulos, ele tem o quê? Tem uma Liga da Ucrânia pelo Shakhtar, que é uma coisa quase obrigatória. E tem uma coisa muito interessante que é, conseguiu um feito histórico aqui em Portugal, que foi ser campeão da segunda divisão, da segunda liga, com a equipa B do Porto. É muito raro uma equipa B, aliás, é inédito em Portugal ser campeã. Isso aconteceu há uma década, mais ou menos, aconteceu na época de 2015, 2016 aqui em Portugal. E no caso ele estava sempre muito ligado, teve mais de uma década ligado à formação do Porto. À formação, ou seja, às categorias de base do Porto. Ele era uma espécie de coordenador da base do Porto. Criou um projeto coordenou, chefiou um projeto que era o Visão 611, que era um projeto de desenvolvimento de talentos aqui em Portugal, na base do Porto. E depois, como esteve tanto tempo ligado àquilo que nós chamamos aqui de escalões de formação, ou seja, à base do Porto, acabou por começar a sua carreira como treinador principal, como técnico principal, muito mais tarde, ou seja, ele tem uma década mais ou menos como técnico principal. Ele já tem 64 anos, ou seja, começou já com 50 e muitos anos como técnico principal. Na verdade recomeçou, porque ele há 20 anos chegou a ser técnico principal do Penafiel, que é um clube aqui perto do Porto, mas depois esteve muito tempo ligado à base do Porto e portanto só voltou a ser falado como técnico principal muito mais tarde, não é? Começa a carreira muito tarde. Bom, ele surge para nós brasileiros quando o Botafogo o encontra e ele só não foi campeão brasileiro porque não permaneceu. A gente até falava fora do ar, o Cristiano Ronaldo lhe chama para ele ser campeão lá. O trabalho, a impressão que ele deixa aqui no Brasil é de um técnico muito trabalhador, de um técnico que gosta de um time que joga alto, com linhas altas, fazendo muita pressão, de um treinador que, assim, olha, Jorge Jesus para o Flamengo é quase que uma unanimidade. Mas nesse patamar de que se ele tivesse permanecido no Botafogo, poderia, não tenho bola de cristal, mas chegar no patamar de Abel Ferreira no Palmeiras e Jorge Jesus no Flamengo. Sem dúvida, eu creio que sim também, porque o Botafogo estava muito bem lançado nessa época, tinha muitos pontos de vantagem, depois acabou por ser um desastre no final da época, não é? Mas eu creio que não fosse essa saída dele precoce para o Al Nassr, um bocadinho convencido pelo Cristiano Ronaldo, não é? Por esse projeto, por esse sonho de treinar o Cristiano Ronaldo e de também, enfim, a proposta do Al Nassr também financeiramente era incrível, não é? Há sempre essa questão. Mas de facto ele estava a fazer. Foi um treinador que casou muito bem com o futebol brasileiro e que implementou muito rapidamente as suas ideias, ou seja, era um treinador que muito detalhista, muito atento ao detalhe, muito atento mesmo em termos de comunicação. Eu penso que ele casou muito bem com aquilo que era a expectativa dos jogadores do Botafogo, e mesmo o Botafogo não sendo um time tão grande, por exemplo, como o Flamengo, ou até como o Grêmio, não é? Não tendo uma torcida tão grande, talvez não tivesse tanta pressão para ser campeão, como é lógico, e talvez até esse efeito de surpresa tenha beneficiado o Luís Castro nessa primeira época, nesse primeiro impacto com o futebol brasileiro. Agora, sim, força. Não, eu tava aqui fazendo uma pesquisa até. Quem é mais treinador, o Arthur Jorge ou o Luiz Castro? Eu, se tivesse que escolher, diria que o Luís Castro é um treinador mais conceituado, enfim, com mais história no futebol português. O Arthur Jorge é um treinador que apareceu recentemente no Braga, fez uma boa campanha no Braga e depois acabou por ser um pouco uma surpresa aquilo que o Arthur Jorge acabou por conseguir fazer no Botafogo.
Eu, curiosamente, entrevistei ambos. Eu falei com o Arthur Jorge o ano passado, depois dele ganhar tudo com o Botafogo, em casa dele, em Braga. E há uns anos estava o Luís Castro ainda no Chaves. Ele é transmontano, ele é de Vila Real, mas ele tem ali uma grande proximidade com o Chaves. Ele mora aqui no Porto. Mas ele é um treinador que começou por baixo, tem muita experiência da base, de clubes, de times médios e pequenos em Portugal. Portanto, tem uma grande bagagem e é uma espécie de professor no futebol. E é um treinador que é muito respeitado pela a sua palavra é respeitada, ou seja, é um treinador que quando fala é muito respeitado na mídia, pelos outros jogadores e pelos outros técnicos até. E, portanto, olhando para os dois, eu diria que em termos de estatuto, o Luís Castro até estaria um pouco acima, apesar de o Arthur Jorge ter conseguido uma época extraordinária, incrível pelo Botafogo. Ganhou a Mas Libertadores. ou seja, eu poria o Luís Castro um pouco mais no patamar do Jorge Jesus e o Arthur Jorge um pouco mais no patamar do Abel. Isto como, ou seja, considerando a personalidade e a juventude dos treinadores. O Luís Castro é um treinador mais da geração do Jorge Jesus e a sua palavra tem um peso, eu queria dizer, diferente. O Abel e o Arthur Jorge saíram de Portugal como treinadores, enfim, tinham passado pelo Braga, mas não tinham uma grande história. E tanto um como o outro conseguiram afirmar-se, sobretudo no Brasil. E, Que portanto, o Abel Ferreira, ele tá virando um semideus aqui no Brasil. acredito perfeitamente. Com algum mérito, porque o que ele fez no Palmeiras é gigantesco, assim, é muito grande. Né? Inacreditável. Ele tem Libertadores, ele tem Brasileiro, ele tem Copa do Brasil e ele tem grandes feitos com o Palmeiras. Isso é, assim, embora o comportamento dele é uma pessoa muito difícil de lidar, tá? Ele é uma pessoa, nas entrevistas, no dia a dia, você vê que ele é com os árbitros do Brasil, é muito difícil de lidar. Mas o Luís Castro, a gente fica assim, tem um grande trabalho no Botafogo. Ele não tem uma continuidade, tu não vê um trabalho que seja a longo prazo dele em nenhum lugar. Certo, é verdade. Ou seja, quando o entrevistei há uns anos, ele disse que tinha muita pressa de ter experiências, de conquistar coisas, de mudar rapidamente de clube, porque ele sentia que tinha perdido talvez muito tempo como coordenador da base e como técnico da base no Porto. E portanto, como ele começa a carreira como técnico principal, ou recomeça de alguma forma tarde, ele acaba por ser, se calhar, precipitar muitas vezes as suas escolhas por essa necessidade de subir de graus, de galgar etapas. Portanto, se calhar já não tem tanto tempo como o Abel ou como o Arthur Jorge. No caso, o Abel é o melhor exemplo de ficar longo período num time, num determinado clube, não é? Portanto, eu aquilo que estava a dizer era, sobretudo, em termos de estatuto quando saíram de Portugal, eu compararia mais o Luís Castro ao JJ, ao Jorge Jesus, porque são treinadores muito tarimbados, que já têm muita experiência e que eram treinadores de uma geração diferente, com o Arthur Jorge e com o Abel, que saem ainda jovens e que basicamente aquilo que tinham era uma experiência boa como treinadores do Braga, como técnicos do Braga. E depois explodem isso sim no Brasil. Agora, considerando que aquilo que o Luís Castro fez, sobretudo no Brasil, eu penso que ele vai se dar bem no Grêmio. Em todo o caso, as experiências que ele tem fora de Portugal, para além de times médios, ele basicamente em Portugal treinou, além do Penafiel lá no início da carreira, depois treinou sobretudo o Porto, os escalões de base do Porto, e tem também um período muito curto, onde treinou a equipa principal do Porto, o time principal do Porto, quando Paulo Fonseca foi demitido do Porto em 2013, 2014, o final da época do time principal do Porto é feito pelo Luís Castro. Mas como interino. Como interino, ou seja, como técnico de final da época, ou seja, como técnico naquela coisa do vamos ver no que é que dá. E portanto, se o Luís Castro conseguisse agarrar essa oportunidade, ele tem 16 jogos mais ou menos e tem 9 vitórias, o que para o Porto a nível interno não é nada de especial. Acabou por não resultar e acabou por não ficar como técnico na época seguinte. Como técnico da equipa principal, voltou à base. Mas lá está, ele em Portugal depois tem experiências como técnico do Chaves, do Rio Ave, do Vitória, de Guimarães, que já é um time médio, mais ou menos, mas não tem, de facto, a experiência como técnico de time grande. Ele depois lá fora acaba por ir para o Qatar, Emirados, Arábia Saudita, com esta experiência no Al Nassr, mas, digamos assim, o principal cartão de visita que ele tem no exterior é como técnico do Botafogo, não é? E mesmo assim, essa experiência não terminou.
Portanto, ele entusiasma muito naquele primeiro impacto no futebol brasileiro. Ele apresenta ali uma pressão alta, ou seja, um futebol que de facto empolga porque tem uma intensidade maior que aquela que habitualmente vemos em algumas equipas brasileiras. Mas lá está, depois acaba por não se concretizar aquilo que era expectável, que era vencer o título, porque ele tinha mais de 10 pontos de vantagem. Venceria. E lá está, depois aquilo desmorona tudo, mas eu penso, enfim, olhando para trás e tendo uma ideia mais ou menos do que como pensa o Luís Castro, eu penso que ele hoje estará arrependido de alguma forma de não ter sido, de não ter conquistado esses títulos a que teria direito de alguma forma e que pareciam tão à mercê do trabalho que ele fez. E acabou por abraçar o projeto do Al Nassr, que depois não dá assim, ou seja, em termos de desportivos não acaba por ser muito compensador, embora em termos financeiros seguramente sim, não é? A conta bancária dele agradeceu. Sérgio Pires, agradeço imensamente o papo, a conversa aqui conosco em Porto Alegre. Se precisar de qualquer informação sobre o Luís Castro, qualquer coisa, por favor, não hesite em chamar. E é sempre bom ouvir um outro lado e até entender um pouquinho. Olha, o Luís Castro está mais na prateleira do Jorge Jesus, mas é um técnico que muito se fala aqui também, tá? Sobre ele ter gerência na base. Ele quis saber muito sobre a base do Grêmio, que tem ótimos jogadores. Presta atenção no menino chamado Gabriel Mack. O Chelsea já quis, o Shakhtar já quis, é um atacante de lado, de velocidade muito bom, e ele já prestou atenção nele. Então, nesses meninos, a gente tem, né, muita expectativa sobre o que vai acontecer, mas Luís Castro é o técnico do Grêmio. Obrigado por me atender. Obrigado, um grande abraço e só para esclarecer, ele de facto parece-me um excelente técnico para abordar a base, se é uma base de qualidade do Grêmio. E no caso, só para esclarecer, no caso do Jorge Jesus acaba por ter um currículo muito maior, como é lógico. Jorge Jesus treinou o Benfica e Sporting. Mas, olhando na perspectiva de cá, em termos de perfil, enfim, da forma como fala como jogadores, da forma como as suas equipas são pressionantes e muitas vezes até mais ofensivas e tudo mais, eu diria que nesse aspecto de perfil e de experiência e tudo mais, eu compará-lo-ia um pouco também com o Jorge Jesus, lá está, do que com a geração do Abel e do Arthur Jorge, que teve muito sucesso no Brasil, mas que eram técnicos um pouco mais jovens e quando saíram de Portugal não tinham ainda, enfim, não estavam tão conceituados como aquilo que o JJ já era em Portugal, não é? De alguma forma. Sérgio Pires, jornalista português aqui no JB+.